bem-vinda, bem-vindo. Vamos começar agora esse novo módulo, onde a gente vai falar dos 5 reinos, né? Então a gente tinha visto a ideia de que a classificação biológica vai colocar coisas dentro de caixas, então a gente tem, por enquanto pra gente vai aparecer uma maior, mas a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E agora a gente vai dar uma olhada em quais são os reinos. Existem 5, isso é até um pouco controverso, eu já conto pra você. Mas, a princípio, né, se você pensar lá nos gregos clássicos, eles dividiam as coisas em animais, plantas, animais e minerais, né? Vegetal, animal, mineral. Né? Seriam os 3 reinos da natureza, digamos assim. E aí, claro que o mineral não vai ser objeto de estudo da biologia, a gente vai estudar os que são vivos. E o próprio Linneu, que eu contei lá pra você, lá atrás, tinha separado mais ou menos no que seria o reino animal e o reino vegetal. Né? Então, plantae aí seria também chamado de reino vegetal. E qual que era a ideia, né? A ideia é, mexe é animal, não mexe é planta. Tanto assim que alguns organismos que a gente hoje entende como animais, que é o caso das esponjas, que é o caso dos corais, eram consideradas naquela época plantas, certo? Ou eram considerados vegetais. Ok. Veja que o Linneu, ele é anterior ao Darwin, então a gente, quando foi criar essas categorias taxonômicas, a gente não estava preocupado em questões evolutivas, até porque a gente nem entendia, né, as pessoas nem acreditavam ou nem entendiam como é que funcionava a evolução, se é que a evolução existia, era o que as pessoas pensavam naquela época. Então esses critérios de classificação, eles foram, a princípio, critérios que a gente vai chamar de morfológicos. O que é morfológico? Que vai estar ligado só com a forma dos organismos. Mas, até por não exatamente uma coincidência, né, mas conforme a biologia evoluiu e as ideias de evolução ficaram mais importantes, né, até a biologia evoluiu e a evolução ficou mais importante para a biologia. E aí, por causa disso, a gente foi vendo que esses critérios que eram, a princípio, só morfológicos, começaram a esbarrar em evolução. E a gente começou a ter mais critérios além dos morfológicos, a gente começou a ter critérios moleculares, a gente começou a ter critérios genéticos para agrupar esses grupos que não estavam disponíveis lá na época do Linneu. Então eu quero que você entenda que os primeiros argumentos para separar em reinos diferentes foram a questão da aparência dos organismos, mas depois isso foi mudando. E eu vou te contar um pouquinho do surgimento deles e aí como é que a gente classifica direito, que características cada um tem, a gente vai deixar para o próximo vídeo. Mas a ideia é que esses 2 reinos aqui foram os primeiros que apareceram. O reino Animalia e o Plantae foram os 2 primeiros reinos que apareceram. Os outros reinos, Protista, Monera e Fungi, apareceram depois. A princípio, o Protista apareceu lá como ideia para abarcar os organismos que eram unicelulares, que saíam de planta e animal, coisas que eram microscópicas. Depois a gente percebeu que precisava de mais um grupo para abarcar as bactérias, porque elas são muito diferentes dos outros organismos, o tipo de célula é muito diferente, como a gente também pode ver lá na outra frente de biologia, né, que vai tratar melhor de citologia. E depois os fungos também apareceram como coisas muito diferentes. Hoje em dia, o reino Monera é até um pouco contestado. Então, a outra coisa que eu quero que você perceba é que essas coisas elas mudam um pouco com o tempo. E não tem problema. Não tem problema que você decida um novo jeito melhor de organizar o seu quarto. Pode aparecer. Não quer dizer que antes você era uma pessoa desorganizada, só quer dizer que agora você tem meios melhores para organizar, você comprou mais caixas e assim por diante. Então isso aqui muda um pouco, mas o que eu quero que você saiba a princípio é que são esses os 5 reinos principais. Então a gente tem Animalia, que é animal, Plantae, que são as plantas, Protista, Monera e Fungi. E eu quero que você entenda que hoje a tendência, a expectativa é que esses grupos reflitam os parentescos evolutivos e como é que a gente descobre se isso reflete mesmo. A gente descobre olhando tanto critérios morfológicos, quanto critérios genéticos, quanto critérios moleculares. Tudo bem? Agora, como a gente separa direitinho o que cada reino quer dizer, quais são as características dele, a gente vê daqui a pouquinho, tá bom? Até lá!